Turma, vamos aqui fazer um panorama geral da nossa primeira unidade, do que nós já vimos antes desse momento de pandemia e também do que a gente discutiu nesses vídeos, nas nossas videoaulas, tá? O nosso assunto efetivamente começa a partir do artigo 421 e vai até o 480 do Código Civil, sem prejuízo de outros artigos que nós, porventura, fizemos menção ao longo desse primeiro semestre, né? Então, tanto alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, que a gente menciona, que a gente trata, que a gente traz como exemplo, como também artigos de disciplinas anteriores, como do direito das obrigações. Mas nada de outro mundo, tudo dentro daquilo que a gente está estudando, tá? Então, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar o conceito de contrato. O que é um contrato? O contrato é um negócio jurídico dependente da vontade humana, onde há a aquisição, extinção, modificação de direitos e obrigações entre as partes envolvidas naquele negócio jurídico. Ou seja, depende da vontade humana para a regulação daqueles efeitos. Então, por exemplo, uma determinada pessoa que abandona o bem e uma outra pessoa que acha aquele bem, a lei já estipulou qual é o efeito jurídico para quem acha um bem abandonado. Aquela pessoa passa a ser proprietária daquele bem. Ou seja, não foi feito um contrato entre as partes, não existe relação contratual entre aquelas pessoas. Por quê? Porque a lei já estabelece qual é a consequência jurídica daquele ato. Diferentemente do contrato de compra e venda, onde as partes precisam pactuar o valor, a forma de pagamento, como é que vai ser feita essa prestação, o local de pagamento, quantas parcelas serão, entendeu? Então, o contrato se difere dos demais atos jurídicos porque, além da presença e da vontade humana, há a possibilidade de regulação desses efeitos, tá? É importante também a gente analisar as classificações dos contratos. Os contratos podem ser gratuitos. Quais são os contratos gratuitos? São aqueles em que apenas uma das partes dispõe do seu patrimônio. Exemplo clássico, o contrato de doação. Apenas o doador é que disponibiliza o seu patrimônio. Quem recebe, né, o beneficiário da doação, ele não precisa fazer nenhuma contraprestação. Então, esse é um exemplo clássico de um contrato gratuito. Mas o contrato também pode ser oneroso. E oneroso é quando ambas as partes, né, quando ambos os contratantes já sabem e já estipulam prestações entre si. São os contratos sinalagmáticos, ou seja, se alguém está fazendo um contrato de compra e venda com outra pessoa, uma vai fazer a venda, a entrega do bem, e a outra vai ter que fazer a entrega do dinheiro, se for a compra em dinheiro, ou se for através de outros instrumentos possíveis de realizar aquela compra e venda. Então, as partes já pactuam desde o início quais são as obrigações recíprocas que precisam ser efetivadas. E esses contratos comutativos, eles podem ser, esses contratos onerosos, eles podem ser comutativos, quando ambas as partes já sabem desde o início quais são essas prestações já são definidas anteriormente, ou podem ser aleatórios, como por exemplo no contrato de seguro. No contrato de seguro, apenas tem a obrigação inicial o segurado de pagar o prêmio, que é o valor pago para a seguradora. A seguradora só vai ter a obrigação de pagar a indenização daquele contrato de seguro na ocorrência de um sinistro, do advento da morte, né, para o cônjuge ou os herdeiros, ou no advento de um sinistro, de uma batida de carro, que aí surge a necessidade e a obrigatoriedade da seguradora pagar a indenização. Então os contratos podem ser gratuitos ou onerosos. Os contratos podem ser solenes e não solenes. Nós já vimos, dentro dos requisitos de validade, que o contrato, de modo geral, pode ser feito de qualquer forma. No entanto, quando a lei estabelece uma forma específica, ele precisa seguir aquela forma específica. Então, os contratos que envolvem bens imóveis acima de 30 salários mínimos, eles precisam ser feitos através de escritura pública, no cartório de imóveis. Ou seja, a lei exige uma solenidade própria para aquele contrato. Contrato de casamento, né, também exige uma forma própria, tá? Então os contratos podem ser solenes
e podem ser não solenes. Os contratos podem ser patrimoniais e extrapatrimoniais. Patrimoniais, como o próprio nome já diz, ao dispêndio do patrimônio das partes ou de uma das partes. Já no contrato extrapatrimonial, por exemplo, não precisa necessariamente haver dispêndio de patrimônio. São os contratos tipicamente lá na relação de direito de família, tá bom? Quanto à manifestação de vontade, os contratos podem ser unilaterais, quando apenas uma das partes manifesta aquela vontade, como por exemplo no contrato de doação, apenas o doador é que manifesta, que se compromete a transferir da sua propriedade para a propriedade do beneficiário, e os contratos podem ser bilaterais, quando ambas as partes, quando duas partes, dois contratantes estabelecem vontades recíprocas. E podem ser também plurilaterais, como por exemplo na formação de uma empresa, de uma sociedade. Então se você tem mais de um sócio, todos esses sócios estão, quando formam o estatuto social, né, a depender da empresa, quando formam o contrato social daquela empresa, ambos os contratantes ali, ambos os sócios, né, mais de um sócio, mais de dois sócios, estão concorrendo com aquela vontade para a formação daquela empresa. Os contratos podem ser intervivos e causa-mortes, né? Os contratos intervivos são esses que são realizados por atos de pessoas que estão vivas, né? Por atos que geram os efeitos em vida. Já os contratos causa-mortes ocorrem ou geram os efeitos a partir do advento da morte. Então, o testamento, que é aberto quando há o falecimento do testador, tá? Os contratos, quanto aos efeitos, podem ser constitutivos ou declarativos. Constitutivos é que a partir daquele momento é que os efeitos passarão a valer. Então, no contrato de compra e venda, você só vai ser proprietário daquele bem a partir do momento da tradição, da entrega do bem. Já, por exemplo, nos contratos declarativos, como por exemplo na evicção ou nos contratos que foram sujeitos à evicção ou por exemplo no reconhecimento de paternidade, os efeitos são ex tunc, ou seja, os efeitos retroagem ao momento anterior, não passa a valer apenas a partir daquele momento, mas desde o momento anterior. Então constitutivos ex nunc, declarativos ex tunc. Os contratos podem ser principais e acessórios. Acessórios, exemplo clássico, é o contrato de fiança, que eu já disse a vocês que é um contrato próprio. Apesar de ser acessório, é um contrato próprio que normalmente está aí presente junto com os contratos de locação. Quanto à disposição dos direitos, os contratos podem ser de disposição, quando as partes podem livremente dispor dos elementos de propriedade daquele bem. Então, por exemplo, num contrato de compra e venda, aquela pessoa que recebeu aquele bem, né, o comprador, ele vai poder, por exemplo, vender esse bem para outra pessoa. Mas os contratos de simples administração não poderá fazer isso, como, por exemplo, no contrato de locação. Não há transferência de propriedade, há a transferência da posse. Tá? Então, nesse contrato de locação, não pode fazer a transferência de propriedade, é o que a gente chama de simples administração. Quanto à complexidade, os contratos podem ser simples, ou seja, um contrato de compra e venda de um celular. Você pagou o dinheiro, recebeu o bem, acabou o contrato, foi feito ali naquele momento. Podem ser complexos, quando exigem vários atos, né? Ou podem ser coligados, quando exigem, quando existe, por exemplo, dois contratos dentro de um só, como no caso do arrendamento. No arrendamento de um posto de gasolina, você faz o arrendamento do posto de gasolina e arrenda o posto. No entanto, está ali incluído naquele arrendamento todos as máquinas, né? A bomba, né? A caixa do frigorífico, a caixa da loja de conveniência, né? Tudo aqueles bens móveis que estão dentro do posto de gasolina, tá bom? Então essas são algumas das classificações dos contratos que vocês precisam aí estar avaliando precisam estar estudando para a nossa avaliação, tá? Então, para além dessas classificações dos contratos, o que eu tenho falado com vocês, né, com muita
firmeza desde o início da nossa disciplina, é que os princípios contratuais, a partir do momento que houve a constitucionalização do direito civil, o que é isso? É que as normas de direito civil precisam ser interpretadas a partir dos preceitos e direitos fundamentais, os princípios passaram a ter força contratual, ou seja, mesmo ausente alguma menção a algum desses princípios que nós já vimos e que eu vou revisar aqui com vocês, esses princípios eles tornam e fazem lei entre as partes. É o que a gente chama de constitucionalização do direito civil. E essa constitucionalização do direito civil gerou dois efeitos. O primeiro é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, as partes, por mais que elas tenham autonomia, liberdade para fazer os seus contratos, elas precisam observar se alguma cláusula ou alguma ação, omissão naquele contrato e naquela relação contratual está violando o direito fundamental da outra parte ou até de um terceiro, né? Nós já vimos aí também, e vamos revisar, a relatividade dos efeitos contratuais. Então, a primeira consequência da constitucionalização do direito civil é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A segunda consequência é que essas normas da Constituição, elas não são apenas aplicáveis contra o Estado, né? Os direitos fundamentais não são aplicáveis apenas contra o Estado, mas também entre os particulares, ou seja, essas normas programáticas, elas não passam apenas a limitar o poder do Estado, elas limitam também o poder das partes para que não haja violação dos direitos fundamentais, tá bom? E aí eu citei alguns exemplos de casos julgados do STF e o STJ que vocês precisam fazer a leitura. E dentro desse arcabouço principiológico do direito contratual, nós temos o princípio da autonomia privada ou autonomia da vontade, ou seja, as partes elas são livres para poderem realizar os seus contratos, estipularem as suas obrigações, as suas cláusulas, e esse princípio da autonomia da vontade tem duas dimensões: a liberdade de contratar e a liberdade contratual. A liberdade de contratar ou não contratar é aquela que você tem de contratar com uma pessoa ou não contratar com aquela pessoa. Então essa é a liberdade de contratar. E a liberdade contratual é a liberdade de escolher as cláusulas, as formas, as disposições que as partes assim entenderem. Nós já vimos que a autonomia da vontade, apesar dessas duas dimensões de liberdade de contratar e de liberdade contratual, ela não é absoluta. Por exemplo, o seguro obrigatório DPVAT. Você é obrigado a, se você quiser ter um carro de propriedade, se você quiser fazer a compra de um carro e a manutenção desse carro, você é obrigado a anualmente pagar o seguro obrigatório, o seguro DPVAT. Logo se vê com uma prestadora específica, que é a seguradora líder. Então, logo se vê que a liberdade de contratar, ela não é absoluta, a autonomia da vontade ela não é absoluta. Já a liberdade contratual, ela sofre restrições, por exemplo, em algumas cláusulas, como a taxa de juros. Nos contratos que não são bancários, ou seja, que não tem banco presente, as partes precisam limitar a taxa de juros a 12% ao ano ou 1% ao mês, porque o Código Civil, junto com o Código Tributário Nacional, já estipulam essa limitação. Então, a autonomia da vontade, ela é limitada pela sua própria característica, mas também por outros princípios, como o princípio da função social do contrato. A função social do contrato, e aí, mais uma vez, trazendo para vocês que não é apenas os artigos do 421 ao 480, que trata da nossa disciplina, a função social do contrato impõe que você leia o artigo 5º da Constituição, inciso 23, o artigo 170 da Constituição, inciso 3º, que trata da função social da propriedade, e também, sobretudo, o artigo 2035 do Código Civil. Tenho tratado com vocês que o parágrafo único do artigo 2035, lá no finalzinho do Código Civil, talvez seja o artigo mais importante para a função social, porque equipara a função social da propriedade, que tem lá status constitucional, à função social dos contratos. Então a função social, ela hoje, dos contratos, ela hoje se alçou a um status constitucional
Porque equiparou ao princípio, né, da função social da propriedade, que está lá no artigo 170 da Constituição, inciso 3. Uma outra consequência desse parágrafo único do artigo 2035 é que tornou a função social um preceito de ordem pública. Então, se é um preceito de ordem pública, admite a tutela externa do crédito, ou seja, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, partidos políticos, né, podem agir, mesmo que o contrato seja entre particulares, para impedir que aquele contrato, a produção de efeitos daquele contrato, gere danos, né, para outras partes. Ou seja, é possível que o terceiro possa fazer a tutela externa daquele crédito. E a outra consequência é que mesmo os contratos firmados antes do Código de 2002, esse artigo 2035 é novo, não tinha no Código de 16, mesmo os contratos firmados antes de 2002, se esses contratos tiverem cláusulas que violem direitos fundamentais, é possível sim a extinção, ou melhor, a revisão contratual em razão do desprestígio à função social dos contratos. Então, a função social dos contratos tem esses três efeitos: tem a eficácia interna, que é aquela que vale entre as partes, e a eficácia externa para a proteção dos direitos socioambientais difusos ou coletivos. E aí nós temos uma série de enunciados que tratam também da função social dos contratos. Nós temos isso no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, lá no artigo 47, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que manda excluir dos contratos de consumo aquelas cláusulas que forem consideradas abusivas para o consumidor, tá? Então nós temos aí a função social dos contratos como princípio mitigador da autonomia da vontade, e nós temos também o princípio da boa-fé objetiva. Nós já vimos que a boa-fé objetiva, ela deixa de ser meramente uma norma interpretativa dos contratos para ser uma norma integrativa, ou seja, caso haja violação de alguns daqueles deveres anexos da boa-fé objetiva, as partes ou aquela parte que se sentiu prejudicada pode solicitar a revisão ou até mesmo a resolução contratual. E em atenção à boa-fé objetiva, nós já vimos que podemos ter responsabilidade pré-contratual. Lembrando que essa responsabilidade pré-contratual não é para obrigar a outra parte a assinar ou a fazer o contrato, mas apenas a ressarcir, a indenizar nas perdas e danos, danos morais, danos materiais e lucros cessantes, aquela parte que teve uma frustração, que não teve o contrato, por exemplo, assinado ou firmado. Lembre-se do caso dos tomates que eu trouxe para vocês. Então a boa-fé objetiva impõe a responsabilidade pré-contratual, a responsabilidade contratual, caso haja alguma violação de algum dever, o dever de cooperar, o dever de mitigar os danos, né, para o devedor, né, o dever de transparência, o dever de informar que quer renegociar o contrato, é algo muito presente agora nesse momento em razão da pandemia, e nós temos a responsabilidade pós-contratual. Mesmo com o fim do contrato, as partes precisam garantir que aquela boa-fé seja respeitada. Daí a obrigação dos bancos ou dos credores retirarem os nomes dos devedores em até 5 dias úteis depois do pagamento da dívida. Então esse é o princípio da boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva tem alguns deveres anexos, né, que são importados, por exemplo, de outras codificações, mas que a nossa jurisprudência plenamente aceita, né? Nós temos aí responsabilidade pré-contratual, responsabilidade contratual e responsabilidade pós-contratual. Nós temos o fenômeno da suprécio e da surrécio, né? Quando reiteradamente o pagamento, por exemplo, é feito de forma diversa daquela que estava prevista no contrato, isso forma uma nova cláusula entre as partes. O tucuque, ou seja, você não pode alegar uma violação de norma que você cometeu
para se beneficiar mais à frente. Daí a administração pública que contrata um determinado trabalhador para um cargo que só poderia ser provido através de concurso público e é condenada a cancelar aquela nomeação. Ela não pode utilizar esse argumento de que a nomeação foi ilícita para não pagar os direitos trabalhistas daquele trabalhador que pagou, né? É o tucuc. A exceptio dolo, né? Ou exceção do contrato não cumprido. Você não pode exigir nos contratos bilaterais que uma parte cumpra com as suas obrigações se você está, por exemplo, em débito com aquela relação contratual. Venire contra factum próprio, ou seja, você não pode praticar atos que se contradizem à sua atuação e levantar essa contradição como benefício próprio, né? Então nós já vimos que para a venda, para determinadas transações, é preciso da outorga marital, ou seja, a autorização do cônjuge para, por exemplo, a venda de bem imóvel, a depender do regime de bens. Então, a parte não pode, por exemplo, alegar que concedeu a autorização e depois, numa outra discussão, dizer que, em razão da ausência daquela autorização, aquele contrato deve ser anulado, né? Ela não pode alegar isso, né? Nós temos o duty to mitigate the loss, ou seja, o dever de reduzir os impactos negativos para o devedor. Então os bancos, por exemplo, não podem demorar anos para entrar com ação judicial contra o credor sob a perspectiva de que essa demora em ajuizar ações pode ser apenas para aumentar o montante da dívida. Então já temos decisões do judiciário reduzindo, por exemplo, os juros para aqueles devedores, né? Então, a função social e a boa-fé objetiva limitam e mitigam também o princípio da força obrigatória dos contratos, o pacta sunt servanda, né? O pacta sunt servanda estabelece que os contratos, as estipulações contratuais fazem lei entre as partes. No entanto, e aí, mais uma vez, tema atualizadíssimo, né? Para o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Dentro do pacta sunt servanda, o próprio Código Civil estabelece algumas formas de revisão contratual. Então nós temos a teoria da imprevisão, lá no artigo 317 e 393, olha aí, artigos que não estão após o 421, estão antes do 421, né? E o 478, 479 e 480, que trata da onerosidade excessiva. Então a teoria da imprevisão e a resolução por onerosidade excessiva são formas de mitigar a força obrigatória dos contratos, tá? Nós temos o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, aquilo que nós tratamos. Os efeitos contratuais, geralmente, na sua maioria, têm apenas efeitos entre as partes. No entanto, nós podemos ter efeitos para outras partes. E aí nós temos a estipulação de fato de terceiro, nós temos a promessa de fato de terceiro e nós temos o contrato com pessoa a declarar, ou seja, uma parte contrata com outra para que um terceiro possa ser o beneficiário daquela obrigação ou possa ser a pessoa obrigada a realizar aquele fato. Então, na estipulação em favor de terceiro, nós temos um contrato de seguro. Eu contrato com minha seguradora para caso eu morra, a minha mãe, a minha cônjuge ou os meus filhos serem beneficiários daquela estipulação. Promessa de fato de terceiro, eu sou um produtor de show e contrato com a prefeitura de Afogados da Engazeira que Mano Walter vai fazer o show aqui de carnaval de 2021. Então eu prometi à prefeitura que um terceiro iria cumprir aquela obrigação. E o contrato com pessoa a declarar é quando eu faço um contrato, mas estou agindo em nome de outra pessoa. E essa pessoa será informada aí no prazo de 5 dias. Então isso também é uma mitigação da relatividade dos efeitos contratuais. E tratei com vocês de 2 novos princípios que foram inseridos pela Lei de Liberdade Econômica, né? O princípio da intervenção mínima e o princípio da excepcionalidade da revisão contratual. Veja, apesar desses princípios terem se tornado
a terem sido positivados no Código Civil, nós já tínhamos dentro do nosso ordenamento jurídico o princípio da conservação dos contratos. Basta observar lá no artigo 478, 479 e 480, que trata da possibilidade de resolução do contrato, de extinção do contrato em razão de onerosidade excessiva, que o juiz deve preferir a manutenção dos contratos e não a resolução dos contratos. Então, se eu tenho um contrato que 2 ou 3 cláusulas violam boa-fé, eu não vou resolver o contrato de um modo geral. Eu vou apenas retirar aquelas 3 cláusulas vou retirar a eficácia daquelas 3 cláusulas naquela relação contratual. Isso já estava previsto no nosso ordenamento, que era o princípio da conservação dos contratos. Mas o legislador achou por bem inserir na Lei de Liberdade Econômica um projeto de iniciativa do Executivo e que foi convertida em medida provisória em lei, né, a Lei 13.874 de 2019, que alterou alguns artigos do Código Civil e estabeleceu a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, essa é a parte da teoria geral dos contratos que trata desses princípios que eu preciso que vocês leiam com bastante atenção. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar esse daqui agora e vamos continuar com a próxima aula.